Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a eliminação de Renata. Tivemos a eliminação dela e também tivemos muita briga durante a manhã, logo depois do trato dos animais também. Então, se você não quer perder nenhum acontecimento da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é sua primeira vez. E também aproveite, dê o seu voto na gente, que a gente está concorrendo ao prêmio MPB, os melhores podcasts do Brasil. Primeiro, o link aqui da descrição. É só você acessar o link, apertar em entrar com o Google, logo em seguida apertar na categoria de cinema e TV e votar no Espiadinha Podcast. E também você pode ouvir o nosso podcast no YouTube Music. Se você está nos ouvindo no YouTube normal, é só você arrastar a aba dos comentários aqui embaixo e ir para o YouTube Music. Lá você pode ouvir em segundo plano. Mas agora sim, vamos começar falando sobre as 1001 tretas que aconteceu durante a madrugada e também durante a manhã do reality. Que começou tudo com a Carol e com o Fernando, que a Carol estava ali na varanda ali conversando com o Fernando, aí ela chegou a dizer que ele seria eliminado por conta do que ele fez com a Tamires. Já o Fernando respondeu isso e disse que todos que estão defendendo Tamires que serão eliminados. Aí ele já estava já um pouquinho já mais bravo já, né, como sempre. Já estava já um pouquinho já, né, já caiu já na pilha já da Carol já. Aí logo depois, lá dentro da sede, o pessoal, o grupinho, começou a encontrar aonde o grupão estava escondendo comida. O grupinho daí começou a achar dentro da geladeira, achou manteiga, requeijão, pão escondido também, achou banana atrás da geladeira, gente. Começava a sair cada coisa ali dentro da geladeira, ali escondido. Meu Deus, não parava mais de sair coisa. O pessoal escondeu muita coisa ali dentro da despensa. Aí o pessoal, né, o grupinho, começou a achar banana, leite condensado e decidiram daí, né, pretenderam esconder mais alguns itens, né, já que eles encontraram. Até a Carol falou assim: "Ah, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão". Aí eles começaram a procurar lugares para esconder este tipo de comida, né? Porque achou a comida que eles não comem, né? Porque é comunitário, né? A comida ali, mas só um grupo só que tá comendo a comida, tanto é que eles acharam estranho, né? O grupinho achou estranho, principalmente a Gabi Spanik, achei estranho o grupão sair cheio de pão, né? Lá de dentro da despensa, porque quando o grupinho vai comer, aí fala assim: ah, não tem pão, ah, é um pão por dia, sabe? Então, assim, tudo isso daí foi rodando, foi. O grupinho foi lá, achou a comida. Aí, o Matheus já queria já ir lá pra cima da Michelle, lá pra confrontar ela sobre as comidas escondidas. Mas a Carol disse que, pra eles deixar quieto, sabe? Que é pro grupão ir procurar comida e daí não achar mais nenhum alimento escondido. Daí, o grupinho começou a esconder comida, esconderam dentro de vaso de flor, esconderam em um monte de lugar. Na sequência, a Martina e a Rai foram procurar a comida e não acharam. Procuraram pão, não tinha. Procuraram chocolatado, não tinha. Até a Martina perguntou assim: tem pães ainda? Será que esconderam em outro lugar? E o grupinho ali quietinho. O grupinho ali quietinho. Quase foi pego, né, pela Rai e pela Martina. Quase. Foi perto que a Rai e a Martina não viram eles escondendo comida. Aí o grupão, né, ficou sabendo que o grupinho tinha achado os pães, né, que estavam comendo. E daí o Fernando ele foi usado meio que de bode expiatório, né? Foi ali usado ali pelo grupão para ele causar, né? Porque o grupão ficou falando ali em cima do Fernando, assim: ah, vai lá falar lá sobre o pão, vai lá. Daí o Fernando foi lá sobre o pão. Daí ele falou assim: os pães não estavam escondidos, foram pães que eu não comi ontem, anteontem e hoje. Eu guardei os meus pães. Daí o Matheus disse assim: mas tinham 10 pães. Daí o Fernando falou assim: tudo bem, mas guardei 3 pães que eram meus, que não comi. Eu guardei dos meus 3 dias. Eu como ovo, todo mundo come ovo. E o Matheus daí falou assim: a gente que não comeu. Ou comeram o nosso, ou não guardaram. Tanto que estavam saindo de lá de dentro com o pão. Aí o Fernando, né, começou a falar assim que o pão era dele, que o pão era dele. A Carol daí pegou
o saco de pão, daí começou a contar na cara dele, né? Porque ele falou que era só 3 pães só, né? Que tinha ali dentro da despensa, e os 3 pães era dele. Então ela resolveu pegar os pães. Daí falou assim, que coisa ridícula ficar escondendo pão. Vamos contar quantos pães tem aqui? 11 pães. Agora vai aparecer todo mundo que tem 3 pães? É palhaçada de esconder. Porque aqui não é casa deles para esconder, não. Quer comer? Come. Mas não vem esconder, não. E o bode expiatório, né, do Fernando, ficou ali. Ficou ali, daí ele falou que se sentiu lesado também pela história dos pães. Ele falou assim, não é de vocês, nem deles, é da casa. Eu me sinto lesado por isso. Pergunta com quem escondeu, resolve com quem escondeu, né? Mas o Fernando que foi lá, o Fernando que foi usado pelo grupão para ir lá, agora o Fernando, né? Ah, vai lá perguntar lá quem que escondeu. E olha, na edição do programa, mostrou claramente que o Fernando sabia aonde estava escondido as comidas. Ele viu, o grupão foi lá falar lá com o Fernando sobre a comida escondida. Mostraram para ele a comida. Então ele sabia. Não vem com essa história de eu fui lesado de acreditar e piriri popopó. Não vem. Não vem falar isso daí não, tá? Aí o Fernando, né, já que ele tinha perdido o argumento dos pães, ele resolveu falar que não achava justo o grupinho fazer brigadeiro só para eles. E daí ele falou daí que achava que a divisão deveria ser feita na sexta-feira. E não satisfeito com isso, o Fernando foi lá na despensa lá ver os alimentos escondidos. Daí achou caixinha de leite condensado vazia e um pouco mais de queijo. Daí o Fernando disse assim, em sã consciência, ninguém faria isso, hein? Daí a Carol falou assim, olha aí, tem até queijo escondido. Até queijo que a gente não tava comendo tem. Isso daí a Sayori e o Fernando começaram a discutir. Que a Sayori disse assim, você tá passando pano para quem esconde comida. Aí o Fernando falou assim, muito menos. Eu não quero arrumar confusão com você. Não, imagina que o Fernando não saiu do quarto para arrumar confusão. Imagina. Aí a Sayori disse assim, eu não estou nem aí, mas é de vocês que estão se queimando. E daí o Fernando respondeu, se você não estivesse nem aí, você não estaria reclamando. E daí continuou falando assim, pegar um pão de uma pessoa que não come pão e guarda é absurdo. Gente, ele não guardou 11 pães. Ele não guardou os 11 pães. Deixa 3 pães então lá. Deixa 3 pão lá. Deixa. Já que 3 pão ele acha que é dele, deixa lá. E mas aí que tá, tinha 11 pães. Tinha 11. Mas ele tava lá, revoltado, porque supostamente comeram pão dele. Revoltadíssimo. E a Carol resolveu jogar toda a merda no ventilador. A Carol daí apontou pro Fernando e falou que ele estava agindo como um fantoche do grupo, pois quem escondeu os pães não tem coragem de se explicar. E também, lá no quarto, lá que é onde que o grupão estava, a Martino estava segurando a porta com o dedinho. Tava segurando a porta com o dedinho para ficar ouvindo o Fernando falar, para ouvir o que o pessoal tava falando sobre a comida escondida. O grupão tava lá ouvindo lá o que estava acontecendo. Aí o Fernando respondeu que ele não é fantoche nenhum. Eles entraram cochichando lá e eu ouvi. Mentira, não foi bem assim não. E quando a Carol jogou a merda no ventilador, né, que falou que ele estava sendo feito como um fantoche, ela disse que o Nizam teria combinado com um grupo de votar nele na próxima roça. A Carol disse o seguinte: engraçado que as pessoas que você está defendendo estavam se juntando para a próxima roça te colocar todos. Foi falado que querem todos da casa em você. Se você quiser saber quem falou, aí é com você. Daí o Fernando falou assim: você está criando intriga, isso aí não existiu. Daí a Carol falou assim: criando intriga não. Quem foi que chegou e falou pra gente, Matheus? Vamos dar nome aos bois, o Nizam. A Duda me contou que o Nizam falou que ia ajudar todas as pessoas para votar em você. O Fernando daí, né, foi lá falar com o grupão. Foi lá no quarto lá falar com o grupão. Daí o Fernando falou, o Fernando ameaçou o grupinho que caso eles estejam mentindo sobre o Nizam, ele vai se juntar com o grupão para votar neles. Daí a Carol falou assim, então vai lá. Vai lá, ai meu filho, pode votar. Falou assim, ai meu filho, pode votar. Vota então. Daí o Fernando foi lá tirar satisfação com o grupão. O Fernando chegou lá no quarto e falou assim, amanhã eu quero conversar com vocês, porque acabaram de falar que o Nizam chamou vocês para conversar, para todo mundo votar em mim na próxima roça. Carol falou que a Duda falou que o Nizam disse dentro
da baia, dentro da baia que ia chamar vocês. Daí a Rai falou assim, você vai cair no papo dela, Fernando? E o grupão meio que desconversando. Falou assim, isso daí é mentira, isso daí é aquilo. E o Fernando, né, deixou a pulguinha atrás da orelha de Fernando. E daí o Fernando foi lá de novo na cozinha, lá de novo falar com a Carol. Daí falou assim, se isso for intriga, eu vou escolher um de vocês e vamos massacrar. Se vocês estão fazendo isso comigo, é um massacre psicológico. Se eles estão fazendo isso comigo, é massacre. E o Brasil adora isso. Com certeza o Brasil está com você, Fernando. O Brasil está junto com você, Fernando. Estamos juntos, unidos com você para te tirar o mais rápido possível dessa fazenda. A gente não vê a hora disso acontecer. Aí acabou essa discussão. A Gabi depois foi conversar ali com o grupinho. E a Gabi, ela disse algo sensato. Disse que não deveriam ter contado tudo pro Fernando, né? Sobre a comida, sobre ele ser indicado pelo Nizam. Não deveria ter abrido o jogo. Eu também concordo também que não deveria ter feito isso. Já logo depois, né? O Fernando ficou lá no quarto, lá conversando lá sobre o assunto. E a Carol, o Sayori e o Dudu tentaram escutar a conversa pela porta. Ficaram ali no ouvidinho ali, colado ali na porta, ali tentando ouvir o que o Fernando tá dizendo. Já no quarto, já o Fernando saiu em defesa do grupão e daí falou assim, foi o que eu falei para eles. Se vocês querem fazer terror psicológico comigo, vocês vão se ferrar. Eu tenho que pesar a balança para que não fiquem achando que eu sou um otário. E ela falou, então chama os 4 da baia e pergunta na frente deles. O Nizam falou que iria esperar mais perto, para não vazar. Só que a Tamiri chamou a Carol e contou para Carol e Dudu. Então, até este momento, o Fernando ele estava acreditando no grupão. Estava lá, fiel com o grupão. Mas ainda estava, né? Ainda estava ali pensando ainda sobre. Passado esta madrugada, o Nizam daí, né? Todo mundo acorda, né? De manhã, bem cedinho, né? Para ter os tratos dos animais. Também a Rai colocar também o pessoal no trato também para trabalhar. Isso daí o Nizam sobe lá para cima da sede lá para tomar café. E o Nizam descobriu pelo Chia que terá um problemão para resolver com o Fernando. Daí o Chia falou assim, você não contou essa ideia pra gente. E a gente falou, como assim? E todo mundo falou, mas ele nunca falou isso daí com a gente. Daí o Nizam falou assim, vai dar merda. Eu falei mesmo e pronto. O Nizam sustentou pelo menos que ele falou. Pelo menos isso. O mínimo ele fez. Daí o Nizam foi falar sobre o Fernando, lá embaixo, lá na área dos animais. Não foi falar diretamente pro Fernando, porque o Fernando foi lá chamar o Nizam lá pra conversar, daí falou assim, não, depois te conversa, depois tu fala. E o Nizam lá, falando assim, vou esperar estourar a bomba e quero ver se ele vai ter coragem de ser agressivo comigo, porque só cresce pra mulher, né? Então, ele tava com isso daí de ver se o Fernando iria ir pra cima, né? Iria gritar com o Nizam, tanto que o Fernando grita com as mulheres. E daí chegou na hora do trato, né? Chegou na hora do seu segundo reinado como fazendeira delegar as funções dos animais. E ficou o seguinte: vaca e búfalos, Dudu e Sayori. Cavalo, Maria. Mini cabras, Ioná. Ovelhas, Wallace. Porcos, Toninho. Aves, Ketin. Horta e planta, Carol. Lixo, Matheus e câmera trato a Gabi Spanik. Logo na sequência tocou, né, o alarme, né, do toque da vaca e dos búfalos. Aí a Rai já começou já a ficar em cima já do Dudu, né? A Rai tá fazendo tudo o que o Dudu fez com ela, né? Porque o Dudu ficou lá. Ficou, né? Quis botar ela lá para fazer o trato pesado, quis lá fazer isso, quis fazer aquilo. Então a Rai, né? Porque quando era o Dudu, aí o pessoal fala assim, nossa, ele é agente do caos, nossa, ele tá causando. E quando é a Rai, aí o pessoal tá cancelando. Sendo que é a mesma situação, é a mesma coisa que tá acontecendo. Mas com a Rai o pessoal tá cancelando, e quando era o Dudu, era idolatrado, né? Mas aí a Rai daí chegou e falou assim, não era fazendeiro até ontem? Não tinha ensinado para todo mundo? Vocês veem, Brasil, como esse menino é mentiroso. Falou que trabalhava mais do que eu. E agora vamos ter que ensinar. Nisso daí, logo depois, a Rai se irritou com a Sayori por conta da ordem do trato dos animais. A Sayori tinha pegado o carrinho errado. Nisso daí, a Rai já chegou já gritando pra ela assim, porra, faz a porra certa.
caralho, faz certo, você tá pegando o carrinho errado, isso, aquilo. Daí a Sayori desistiu. A Sayori falou assim, não vou fazer então. Eu não vou fazer. Começou a subir as escadas e as duas começaram a brigar. As duas ao berro começaram a discutir uma com a outra. Aí a Sayori subiu as escadas, daí falou assim que não ia aguentar fazer o trato com os grilos da Rai. E o Will começou a defender a Rai, dizendo que a Carol fazia a mesma coisa com a Rai. Aí a Sayori disse assim, tá defendendo seu amorzinho? A Rai, gente, ela pega ar com isso. A Rai, ela pegou um ar, daí falou assim, você me respeita porque eu tenho namorado, você me respeita como mulher, isso e aquilo. Daí o Toninho ali ficou ali em cima ali, falando assim, não, gente, não vão brigar, pô, não, tadinho dos animais, daí não é culpa dos animais, vai fazer o trato, e nisso e aquilo, sabe, tentando ali fazer o esquema ali acontecer. Já lá em cima na sede, o Fernando tirou satisfações com o Nizam sobre a fofoca de ter armado votos para o Fernando na próxima roça. Daí o Fernando falou assim, ela está dizendo, Carol, que isso é uma verdade, que você chama, quer dizer, né, que você chamou ela, né, dizendo sobre a Duda, sobre o pessoal da Baia, né, que levou essa fofoca. Que se não fosse o grupo todo, pelo menos os homens seguiriam essa sua ordem de me colocar. Daí o Nisa falou assim, eu posso ter o direito de falar tudo que foi falado? Daí a Martinha falou assim, gente, sem se exaltar, por favor. Ah, para, Martina. Porra, a Martina, gente, tinha tudo para ser uma participante excepcional na Fazenda, mas tá sendo tão chato de ter ela na Fazenda, que meu Deus do céu. Aí o Nizam disse que estava em conflito interno com o Fernando e que perante aos gritos com as mulheres, com os homens e a jogar de água na casa, votaria no Fernando. E o Fernando falou assim, com as mulheres da casa? Não generalize. Não fui eu que fui eliminado de um reality porque eu fiz o que eu fiz. Daí o Nizam falou assim, vai trazer coisa de fora? Eu não vou me abalar. Você não vai mexer comigo isso. Daí o Fernando falou assim, não generalize, porque você já passou por isso. E o Nizam aí começou a falar, daí, né? Começou a defender ali. Eu iria te chamar para conversar, mas não consegui porque você estava dormindo. Sim, passada a votação depois da sua atitude com a Maria, mais uma vez, aí o Fernando falou assim, eu gritei com a Maria? Gritei zero com ela. Ela tem gatilhos na vida dela. Isso é um problema dela e faz terapia em casa. E, olha isso, gente. Que pesado, né? Jogando a culpa pra cima da Maria, né? Dela ter gatilho. O Nizam falou assim, isso é muito baixo que você tá fazendo. E continua a treta, tá? Porque o Nizam disse para o Fernando que o melhor é ter ele fora do jogo. E que agora vai armar votos contra ele. Já que, né, antes era só fofoquinha, era só espalhada só de fofoca. Mas agora o Nizam quer colocar votos em cima do Fernando. Aí o Fernando aí começou a falar assim, diferente de você, eu não agredi nenhuma mulher com palavras, diferente do que você fez no outro. O Nizam falou assim, mas não me define. E o Fernando aí respondeu, né? Mas você quer o meu que me defina? Constantes não, são isoladas situações que acontecem. E o que o Fernando respondeu, e daí falou assim: o Nizam tá querendo colocar votos no grupo dele, votar em mim, e o grupo dela votar em mim, o grupo da Carol votar em mim. Um cara que saiu queimar de um reality show. Cara, isso não é realidade. Pelo que você passou, você deveria fazer. Você deveria abraçar e falar, amigo, vem cá, amigo. E ele seguiu falando o Nizam. Falou assim: quem bate numa roça e sai é o Nizam. Se preparem, porque eu vou fazer o que precisar. Daí o Nizam falou assim: faz o que você pode. Faz então. E gente, o Fernando pegou um ar com o Nizam que, meu Deus do céu, o Fernando não parava. E o Nizam só falava só uma frasezinha só, já desequilibrava já o Fernando. Que daí o Fernando começou a falar assim: você é um falso, mentiroso, não sou que nem você, sou rateiro por trás, sou rateiro de conversinha. E o Nizam falou assim: não passa vontade. E o Fernando aí começou a falar assim: falso e mentiroso, que a casa toda na sua mão, mas o Brasil tá vendo seu joguinho. Chegou ontem e falou, não nego prato de comida para ninguém. Aí a Ana pediu comida e dei, e você falou, não dá comida. O Nizam falou assim, opinião do grupo. É, o Fernando pega ar, né, com uma frasezinha. O Fernando aí falou assim, você quer ser o dono daqui, mas você não é dono de nada. Você quer, mas não tá conseguindo, sua máscara vai cair.
O que você fez no outro vai continuar reverberando na sua vida. Você é exatamente o que o Brasil sabe que você é. Um hipócrita que falou de mulheres e tá tentando se limpar. Uma coisa é certa, vão cair do cavalo. Você, apontou pra Carol, Nizam e todo mundo vão cair do cavalo pelo que estão falando de mim. Ah, tadinho, gente, do Fernando. O Fernando não fez nada, né, pra ser para ser, né, perseguido dessa forma. Tadinho dele, meu Deus. Tadinho. Aí a Tamires entrou no meio da briga, daí falou que o Fernando não foi pedir desculpas para ela. Tamires falou assim: você falou, vamos continuar jogando rivais com respeito, mas isso não é pedir desculpa. Daí o Fernando falou assim: eu repito agora, você me perdoa? A Tamires respondeu, né? Primeiro, você tem que ter paz no seu coração e você chega em outro dia e conversa. Nisso daí a Maria ela entrou na discussão e o Fernando aí começou a surtar com a Maria. O Fernando daí se descontrolou com a Maria, daí ela falou assim: fala com a minha mão para não ativar seus gatilhos. Gente, meu Deus, o Fernando ele gosta de usar, né, o lado negativo da pessoa para atacar mesmo. Ele quer chegar no fundo da pessoa, sabe? Ele quer ali deixar a pessoa mal. Daí o Fernando aí começou a falar assim: estão usando o meu ato para jogar. E a Maria falou assim: Tamires, eu não usei sua dor, tá? Daí o Fernando falou assim: Maria, no dia que você quiser conversar comigo, você me chama para conversar. Não fica intrometendo na minha conversa. Daí a Maria falou assim: eu tô falando com a Tamires. Tamires, eu usei a sua dor. Você está gritando do meu lado, como grita com todo mundo. Você me deu várias tiradas, só desrespeita as pessoas. Aí o Fernando, né, deu uns passos ali para ficar perto da Maria, continuou gritando e colocou o braço para trás. E a Maria daí falou assim: você é um grosso, você gosta de levantar a voz para a mulher. Se sou planta ou não, o problema é seu. Você é um grosso estúpido. Tá gritando comigo por quê? Por que, que você colocou os braços para trás, hein? Por que você tá botando o braço para trás? E o Fernando ali respondendo ali: você tá gritando comigo por quê? Daí a Maria, né, ficou nessa trocação. Por que você grita com todo mundo? Gente, essa discussão foi longe, tá? Foi muito longe. Daí o Fernando falou assim: cuidado para não começar a tremer. E a Maria falou assim: tremor não é problema nenhum, não. Você me assusta. Eu tremo mesmo. Passado esta treta, a Maria foi falar, né, com o Nizam e com o Will. Daí falou assim: meu voto continua sendo nele, né, o Fernando. Porque ele é um palhaço para mim. Um homem que não chega assim, né, com as mãos para trás, em cima de uma mulher, e acabou de fazer ali, e vai fazer com todos vocês. Se eu ganhar o fazendeiro, eu boto ele. Não quero esse cara perto de mim, nem perto de nenhuma de vocês. Você hoje foi comigo, ontem foi com a Tamires, outro dia foi com a Rai no quarto, porque ele é desequilibrado, abusador, palhaço, sem noção. E eu vou fazer tudo para tirar esse cara daqui. Isso daí é a Maria contando, né, sobre o Fernando. Enquanto de um lado, né, o Nizam fazendo votos, articulando votos pro Nizam, quer dizer, o Nizam articulando votos pro Fernando, o Fernando daí começou a articular votos para o Nizam. O Fernando foi conversar com o Creu, daí falou assim: ah, ele saiu do BBB queimadíssimo, quer limpar a barra, então é por isso que a gente tem que votar nele. Daí o Fernando foi lá falar com a Martina também, que falou assim: ah, ele tá querendo ir pra barra também, usou a mesma conversa também. Você assim: ah, que o Brasil julga o Nizam que ele está fazendo. Agora o que eu percebo é que se eu ficar, já tem um grupo gigantesco na minha mão. Se eu fico lá com outro grupo, acolho as pessoas. E eu vou ganhando muita mais força. Mas ele está esquecido de que este jogo não funciona. Daí dentro da sede, a Michelle chamou o Nizam para conversar na dispensa. Ela apontou que não é inteligente o embate com o Fernando agora, pois ainda não eliminaram nenhum dos pontos fortes do grupo adversário. Carol, Dudu, Ioná. Ela citou isso. Gente, essa Michelle, a gente vê muito pouco dela, mas quando a gente vê ela, a gente fala assim: nossa, ela deveria ter ficado esquecida, né? Deveria ter ficado esquecida. Aí a Michelle foi aconselhar o Nizam. Falou assim: você vê que eu fico mais calada, eu fico mais calada. Fique mais calado, Nizam. Gente, a Michelle quer deixar o Nizam como planta, né? Quer deixar o Nizam como planta. E o Fernando lá. O Fernando foi lá falar com o Creu, com o Toninho, sobre os planos de Nizam. Foi lá conversar lá sobre os planos de Nizam. E o Chia daí começou a criticar
o Matheus pra Gabi, pra Tamires e pra Carol. Daí começou a falar que ele é um boçal. O Xi, ele disse assim, ele, o Fernando, e o Coiso, Matheus, poderiam andar à mão, mas espero que um dia eles vejam também. Eu tô falando bem de vocês, mas espero que um dia vocês vejam o boçal que é este moleque que anda com vocês, o Matheus. Eu não tenho nada para falar dela e dela. Muito pelo contrário, nada, nunca, sempre me trataram bem pra caralho. Mas esse moleque que anda com vocês é um boçal, um bosta de um falso, velho. Não é sujeito homem, vocês são mulheres, ele não é. Vocês são gente boa, ele não é. Eu falo na cara dele quantas vezes for necessário. Gente, eu não entendo por que o Xia fica tão puto com o Matheus. Eu não entendo essa ira toda. E o Fernando lá. O Fernando aí depois foi lá falar com o Dudu sobre votar contra o Nizam, gente. E daí na cozinha, do nada, o Chia começou a discutir com o Dudu. Começou a chamar assim, frouxo, seu frouxo, frouxo, não faz nada aqui, frouxo. Gente, o Chia, ele tirou o dia hoje pra surtar, tá? O Chia, ele surtou hoje. Que o Chia começou a falar pro Dudu assim, comigo tu não se cria não, aqui tu não se cria, frouxo, frouxo, ninguém te fala a verdade na cara, nem teu grupo, frouxo. E o Chia continuou falando assim, vai lavar um prato, maluco, não faz porra nenhuma aqui. E o Dudu falou assim, tá incomodado? E o Chia daí respondeu, faz alguma coisa, cortar uma cebola, lavar um banheiro. E daí o Dudu, né, o Dudu isqueirinho, começou a falar assim, nossa, tá muito estressado, hein, tá muito ansioso. E o Chia lá, puto da vida, falou assim, seu frouxo, frouxo, o cara não tem cavalheirismo nenhum, não corta nada e quer ser o primeiro da fila para comer? E o Dudu respondeu, daí falou assim, você que não tem respeito. Daí o Lucia falou assim, eu? Pô, cara, tem 24 pessoas. Pergunta aqui se eu desrespeitei alguém. Faz o teste. Daí o Dudu perguntou. O Dudu, né, questionou assim, pode ser o primeiro desrespeito agora. E o Michel falou assim, lógico, você não dá respeito, agora vai ser de igual para igual. Gente, eu não entendi por que o Chia ficou tão puto com o Dudu do nada. Do nada. O Chia daí começou a falar assim, fica de mimimi, leve trás, sem caráter, fica de mimimi pelo seu jeito, eu tentei gostar, só que o teu caráter faz que eu não goste de você, e tá bem claro, não gosto, não tem caráter, fica de leve trás, de lado pro outro, e ninguém te fala. Daí o Dudu disse assim, e daí? E o Chia daí faz o que quiser, campeão, fica na tua, mas se tu quiser falar de mim, fala na minha cara. Aqui você não vai se criar. E o Dudu daí disparou pro Chia. Deveria cuidar do teu vício. Gente, olha isso. O Dudu soltou esta bomba pra cima do Chia. E daí, né, começou a falar assim, agressividade, isso daí é abstinência. Isso daí é abstinência. E o Chia lá, não. E daí o Dudu continuou, daí, isso daí é coisa de gente ansiosa. Daí o Chia, ansioso? Quem dorme o dia inteiro é você, campeão. Tô desde a primeira semana no trato. Eu vou lá e fumo meu cigarrinho, tá tranquilo. Tabacaria tá lá aberta. E daí o Dudu disse assim, deveria cuidar do teu vício. O Chia respondeu, vou lá, dou meu traguinho e pronto. E você deveria cuidar de fazer alguma coisa, cortar um cabelo inútil. E o Dudu botando lenha, falando assim, tá estressado por causa do vício. O vício faz isso mesmo, a pessoa fica estressada na abstinência. Aí ela começa a ficar estressada. A pessoa começa a ficar na abstinência e fica estressada. E o Xia lá gritando lá, inútil, inútil, inútil. Enquanto rolava a treta, o Fernando, né? O Fernando continuou fazendo a caveira do Nizam. E daí, dessa vez, foi lá falar com a Sayori sobre votar no Nizam. Gente, o Fernando, ele tá trabalhando, tá? O Fernando tá trabalhando muito ali dentro da fazenda ali pra tentar queimar o Nizam, né? Pra conseguir voto pro Nizam, né? Que agora ele tá com medo do Nizam colocar ele na roça. E daí a gente vai pra edição, né? Que teve a conversa, né? Mostrou a conversa de Duda, Nizam e Tamires na baia sobre votar no Fernando. Então realmente aconteceu isso daí. Que o Fernando estava revoltado. Isso daí de fato aconteceu. Que a Duda falou assim, o Fernando foi mó grosso comigo hoje, hein, Nizam? Eu tava sentado e cheguei pro pessoal da minha equipe e falei assim, o pessoal vai guardar a louça? E o Fernando surtou. Sendo que minha pergunta não foi nada demais, pelo bem da casa. Acho que tinha que todo mundo votar junto. E daí o Nizam falou assim, eu falei isso daí pra Gabi Spanik também. Mas aí eu iria? E a Duda falou assim, iria. Acho que até se alguém
pegasse o Lampião, a prioridade seria colocar ele na roça. E o Nizam ali concordou, daí falou assim, ele sai disparado, ele tem que sair logo. Aí a gente vai para a edição, né? A gente continua na edição, e a gente vai para o resultado desta roça. Que nesta roça, né, a gente tinha a Duda, a Renata e Valério. E daí a primeira pessoa a voltar da roça foi a Duda. Duda voltou, o grupinho comemorou muito. Aí a Carol pulou do sofá. A Carol, gente, era que tava mais feliz, tava mais feliz que a própria Duda. Que a Carol começou a pular em cima do sofá, e daí começou a pular, jogar o cabelo. Meu Deus do céu, gente. A moça, ela estava tão feliz com a saída. Quer dizer, com a saída não, né? Com a permanência da Duda, mas em seguida, entre Valério e Renata, gente, isso daí me surpreendeu, tá? Que o Valério continuou e a Renata foi a eliminada. Isso daí me chocou. Eu não imaginava que isso ia acontecer. E a Renata ela foi eliminada com 18,96% dos votos. Eu, sinceramente, não imaginava que isso iria acontecer novamente, porque o Valério é a maior planta desta edição. E ele pediu para estar na roça. Então, eu imaginava que ele seria eliminado. Mas a gente tem que lembrar que os antes, né, os anti-entretenimentos cabresteiros, né, o pessoal que só pensa só no seu favorito e o que o seu favorito quer, tem que pensar no seguinte, que o Dudu ele pediu para a Renata ela ser eliminada. O Dudu ele pediu pro pessoal votar que a Renata fosse eliminada. Então, né, de novo o público estragando o jogo, né? Deixou uma puta planta, um cara não fez nada na casa. E daí quando ele volta lá na sede, gente, foi uma explosão, foi. Foi simplesmente uma explosão, porque o grupão começou a comemorar, o grupinho começou a comemorar. Gente, a Renata era odiada por todo mundo, hein? E se a Renata voltar? Eu queria muito, gente, que tivesse a Renata voltando. Eu queria muito ver se ia ter essa comemoração. Eu acho que ia ser totalmente diferente. E a Renata iria causar muito mais do que o Valério voltando, alegrando todo mundo. Eu queria tanto que a Renata voltasse. Eu queria tanto que tivesse esse acontecimento no jogo. E também algo muito importante na volta da Duda foi que o Wallace ele se enfiou ali no meio ali para comemorar. O Wallace ele está trocando de lado, tá? O Wallace ele fazia parte do grupão, ele está indo pro grupinho, tá participando das conversas, né? Foi salvo pela Ioná, né? Quer dizer, ele salvou a Ioná. Então assim, e ele foi lá comemorar lá sobre a Duda ter voltado. O grupão não comemorou, o grupão ficou todo calado. Mas ele tava lá comemorando. Então, o Wallace ele está mudando de lado, viu? O Wallace ele está trocando de lado. E antes da gente finalizar este episódio, vamos falar como é que fechou a nossa enquete aqui no YouTube? Que na nossa enquete ficou o seguinte: Duda ficou com 57%, Renata com 27% e Valério com 16%. Eu também acho também que Valério deveria ter sido eliminado. Eu acho que a Renata ela voltando iria dar mais gás de treta. Porque o grupão, né, todo mundo ali comemorou ali a volta de Valério. Já a volta de Renata, eu acho que seria completamente diferente. Eu acho que ela poderia se sobressair no jogo se ela voltasse. E é uma pena, né, os telespectadores, né, o pessoal ter votado pro Valério ficar. Só porque o Dudu pediu para isso acontecer. Né, porque o Dudu, ele pediu pra Renata ela sair. O Dudu que pediu estes votos. Né, e muito provavelmente a torcida fanática dele votou para eliminar a Renata. Muito, provavelmente muita torcida dele votou para continuar o Valério. Isso daí muito provavelmente deve ter ajudado o Valério para continuar no jogo. E é chato, né? É chato a torcida se intrometer em um negócio que não deveria, né? Eu acho que assim, independente do seu favorito ter pedido para fulano, ciclano continuar no jogo, deveria pensar no entretenimento nosso. No entretenimento nosso, eu acho que a Renata ela iria ter causado mais do que o Valério voltando, né? Porque o Valério, gente, eu duvido muito que ele vá causar. Meu Deus, gente. O homem tava voltando ali pra sede ali, parecia que não tinha nem vontade de voltar pra sede. Sabe, tava com uma cara, tá, sabe? Eu não gostei nada da entrada dele, da volta dele. Eu não curti.
Pra mim, ele deveria ter saído mesmo. E bom, estamos chegando ao final deste episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Então, pra você não perder nada, se inscreva aqui. Seja muito bem-vindo. E hoje, né, a gente tem a festa na Fazenda. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai ter treta durante a tarde, durante a manhã. Vamos ver. E daí, se tiver alguma coisa, a gente volta amanhã. A gente volta amanhã para comentar todos os detalhes, todos os acontecimentos. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.